Graça e paz, igreja, amém? Quanto tempo, né? O pessoal achou que eu estava de férias de 90 dias aí, mas não. Estamos juntos aqui para entender um pouco, a gente cantou a palavra. O versículo que o Paulinho citou, foi um dos primeiros versículos que quando eu entrei aqui na igreja eu citei para o irmão. A palavra cantada pela Camila também. Depois o Paulinho reflete sobre Eclesiastes. Eu ia falar sobre Eclesiastes todinho, os capítulos que ele estava dizendo. Eu falei, isso eu vou cortar. Paulinho falou. Deus é assim, redundante na sua forma de insistir a mesma coisa com os seus. Paulo falava, uma vez eu digo, outra vez repito. Então nós somos assim, precisamos ouvir mais de uma vez, porque somos imperfeitos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos sustém. Amém? Vamos juntos pela palavra de Deus, e eu queria falar, desejando o melhor para os meus. Quem são os seus? O que pode ser melhor para os seus? O que você quer para os seus? Eu vejo hoje muitos homens se portando muitas das vezes como ditadores nas suas casas, querem autoridade, mas por vezes não querem se submeter à palavra de Deus, nem responsabilidade, muitas das vezes ausentes, omissos, têm mais coragem de abandonar as suas famílias do que tomar uma posição firme diante do Senhor. Porque às vezes a pessoa só quer o melhor para si. Vejo também algumas mulheres perdendo o foco do que é ser uma mulher virtuosa, do que é ser uma mulher auxiliadora, segundo a palavra de Deus, daquela que edifica a sua casa, que tem procurado trazer do seu marido, fazer com que o seu homem dentro de casa venha se parecer muito mais com a imagem que ela quer, a opinião pessoal dela, do que aquilo que Deus espera. Também ausentes na sua forma de incentivar o marido, olha, seja cada vez mais como Jesus Cristo. Também filhos, jovens, adolescentes perdidos, talvez, porque nem sempre é, fruto de uma desestruturação familiar mesmo, ou, às vezes a família é até estruturada, mas obstinadamente não imitam a fé, como a Bíblia orienta. Quando a gente vai lá para Hebreus 6,12, e ele dizendo assim, de modo que vocês não se tornem negligentes, e às vezes homens, pessoas, filhos negligentes mesmo, que não imitam aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Muitas das vezes jovens, filhos, adolescentes, esquecidos, como diz em Hebreus 13:7, que dizia assim, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Olha a imitação sendo estimulada. Olha os bons resultados sendo estimulados a vocês quererem imitar. E muitas das vezes, homens, mulheres, jovens, crianças, são mais amantes e imitadores da incredulidade do que aquilo que Deus quer. Aprendizes de telejornais, suicidas, sendo educados por TV, por internet, por jogos, por algoritmos, das redes sociais que vão induzindo, ou até mesmo por Satanás. E você já percebeu que quando você está muito próximo de alguém, você começa a refletir os pensamentos, as expressões, os cacuetes, os gestos, os olhares? E é assim. Todos vão imitando alguma coisa, que não são os heróis da fé, que não são os líderes que Deus deu, mas as coisas que Satanás tem levantado. Quais são as suas expressões, os seus gestos, os seus pensamentos, como é que funciona a sua cabeça? A semelhança que você tem aí, ela bate com o que ou com quem? Com Jesus? Tiago 4:4, ele não é doce na sua forma de falar, ele é firme,
E ele disse assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? E quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus? E assim, Satanás tem conseguido, em muitos relacionamentos, fazer com que crentes adulterem com o seu Deus. Cuidado, irmãos, um alerta. Eu estou falando aqui, olha, eu quero realmente que você entenda o que é melhor para os seus. Isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com família. E está certo que família é um presente que Deus deu para a gente desfrutar junto, para a gente se relacionar. Mas se a gente não tomar cuidado, esse desejo de família ele pode se tornar, como eu lendo um artigo de 2017, e uma irmã falou, isso pode se tornar um Deus terrível na nossa vida. Eu falei, como é que é? Pode se tornar um Deus. Casados com filhos podem idolatrar a sua família, casados sem filhos podem idolatrar, solteiros desejando formar uma família podem também idolatrar o seu desejo. E eu sei que a igreja própria ela é voltada para a família, ela é familiar, e é legítimo você ter um desejo de ter uma família, é um desejo maravilhoso, Deus que deu para a gente constituir, como Deus deu todas as outras coisas. Mas esse desejo maravilhoso não pode estar assentado no trono das nossas vidas, pois o trono da sua vida foi dado por Deus, e nele Deus deve estar. O trono dos nossos corações deve ser assentado pelo Senhor e reservado tão somente por Jesus Cristo, nosso Deus. E se não tomarmos cuidado, esses ídolos da nossa vida, queridos, eles exigem muito de nós. Eles sugam a gente, eles desgastam a gente, ficamos exauridos e eles dão quase nada. Quando você olha assim, eu dei tanto e não tive nada, eu sinto muito, mas talvez seja uma pequena expressão de que você estava dando para o Deus errado. Porque o nosso Deus verdadeiro, Ele é rico em recompensar. Ídolos trazem agonia, lágrimas e tristeza. E a boa notícia que nós precisamos, que é o Evangelho, não é a família. A boa notícia, a nossa esperança, não deve ser os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, os seus tios. A novidade, a boa notícia, a mensagem de Cristo é para nos achegarmos a Deus por meio dele. E o que Ele quer é que levemos esses pais, mães, avós, esposa, famílias, filhos, aos pés de Jesus Cristo. E se não tivermos cuidado, esses nossos desejos, esses nossos, se tornarão ídolos na nossa vida. E Jesus demonstrou isso claramente, eu vou mostrar só 2 vezes. Em Lucas 10, 41, 42, no diálogo lá com Marta e Maria, o Senhor respondeu, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Ou em Lucas, logo no capítulo 14, seguinte, no versículo 14, no versículo 20 a 21, e ele citando a história, disse assim, ainda outro disse, dando desculpa para não servir ao Senhor, olha, eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Olha, eu acabei de constituir uma família, por isso eu não posso fazer isso que o Senhor está me pedindo agora. E aí, lá no versículo 21, Jesus disse, o servo voltou, relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se. O problema não foi a família, o problema não foi a constituição, mas a postura do coração daquele adorador, ou da própria Maria, como vimos no versículo anterior, que o desejo, a família tinha tomado o trono da adoração no coração deles. Traga os seus para Jesus Cristo.
Sua maior alegria e sentido de vida deve estar no nosso Senhor Jesus. A vida em Cristo deve e pode até estar colorida com as questões familiares, mas Jesus não é um penduricalho para você colocar lá num galho da sua árvore genealógica, ou na sua árvore da vida, ou na sua árvore familiar. Ele deve ser essa árvore, e quem nele está é feliz. Como é que eu mudo essa realidade? Qual é a mensagem que o mundo prega para a gente? Como é que a gente pensa isso? Desenhos animados, livros de autoajuda, informações, coaches, o tempo todo ele está dizendo assim, eles dizem assim, acredite em si mesmo acima de tudo. Não é essa a mensagem? Em Colossenses 1,16, na parte B, diz assim, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, irmãos. Ele é o cerne, Ele é o centro da nossa vida. Ele é a ênfase principal que deve reger o seu coração e os seus desejos. Deus define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que deve se crer e o que não deve se crer. Em 3 João 1,11, diz assim, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus, ou seja, não percebeu Deus. E aí, nesse ímpeto, nesse sentido, frustrações, tristezas, porque as pessoas vão crendo e vivendo conforme o mundo e Satanás vai regendo. E aí não desfrutamos do potencial que Deus programou para a vida do crente quando vive em Jesus Cristo. Perdemos tempo. Damos uma pausa na alegre vida de santificação que Deus nos propõe. Em Mateus 22, 29 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras. Frequentemente, por não conhecermos a palavra de Deus plenamente, quando estudamos ou deixamos de estudar, outras coisas vão tomando o lugar de Deus. E o resultado? Fracasso, tristeza, deparamos com um beco sem saída, tem tudo, mas se tornam infelizes sem Cristo. Por quê? Porque o desejo é bom, eu quero aquilo para minha família, eu quero com o meu filho, eu quero com o meu marido, eu quero com a minha esposa, eu quero com o meu sogro, a minha sogra, a minha casa, mas ele é muito forte e você pega esse Deus menor que o seu desejo e quer colocá-lo ao seu serviço, às suas intenções. A busca é legítima, eu entendo, é legítima, é boa mesmo. Só que a gente está procurando encher esse cálice da satisfação, eu sei, com amor, com paz, com alegria, porém a referência para encher isso é desastrosa, porque estamos buscando nos lugares errados e deveríamos procurar nas Escrituras e não nas propostas do coração ou naquilo que o mundo sugere. Conselho é justamente o que o Paulinho pregou. Olha, você não precisa repetir as experiências que Salomão fez em Eclesiastes capítulo 1 e no capítulo 2, está lá. Não dá em nada, é vazio. E muitos casais buscam, e muitos pais sonham aquilo para os seus filhos, e muitos filhos querem hoje, e muitos desejam para os seus. Tudo aquilo que está em Eclesiastes 2. Ah, eu quero um filho estudado, eu quero rico, eu quero que se torne um arquiteto, um engenheiro, que seja próspero, que seja... Não, talvez não, mas que seja sábio, não é assim? E Salomão se tornou o mais sábio de todos.
Está lá o estudo de caso que Salomão experimentou. Está lá. Tudo valor passageiro. As coisas são ruins? Não são ruins. Tudo Deus deixou aí para a gente acrescentar na vida, para colorir, dar a dinâmica da existência. A questão é que quando invertemos e não seguimos o conselho de Deus, essas coisas começam a tornar o sentido da sua vida. E para isso você se torna crente, cria um Deus para ajudar a resolver os seus problemas. E busca um Deus para resolver as suas questões. E isso é o que muitas das vezes a gente faz sem que percebamos. E é vazio. E são tudo valores passageiros. Você pode dizer assim, olha, mas eu estou perdido, eu sei. E agora? Não, pode estar começando tudo errado, não está legal, mas pode ter começado errado, mas o final pode ser diferente na sua vida. Comece pelo arrependimento. Entenda a pecaminosidade dos seus desejos e da sua vontade. A sua vida pode ser melhor quando você deseja ser melhor para Deus. Não adore as coisas, não adore a sua família, não adore os seus, mas pegue todas essas coisas e converta em direção ao Senhor e adore a Deus por meio delas. Por meio do louvor, por meio do canto, adoramos a Deus. Por meio dos recursos, adoramos a Deus. Por meio da nossa existência com o nosso corpo, adoramos a Deus. E isso é o melhor. Com a sua família, adore a Deus. Com a sua casa, adore ao Senhor. Com os bens que Deus tem derramado na sua vida, adore ao Senhor. E qual é o desejo maior? Adorar a Deus. De que forma? Infinitas formas. Adore ao Senhor por meio dos seus. Em suas ações, em seus pensamentos, nas suas motivações. E você vai encontrar um refúgio seguro e um descanso habitável, que é a presença do Senhor. Tudo, ou qualquer uma, ou todas as coisas que vão roubar o seu olhar de Deus, é pecado. E às vezes naquele ímpeto do seu desejo, da sua esperança está sumindo no horizonte, sabe o que você faz? Você usa Deus como um calço para enxergar um pouco mais à frente o seu desejo. Mas o desejo maior deve ser quem? Deus. Simplesmente Deus. Essas coisas não são ruins ou boas em si, mas é apenas um contexto que Deus deu para que adorássemos a Ele. Deus criou os céus e a terra não para serem adorados, para que nele pudéssemos adorar. Neles. Deus quer participar da nossa história familiar. Isso é bom? Isso é agradável. Pode ser que tenha começado errado a sua história. Olha, eu comecei em pecado, ou está tudo bagunçado, está de cabeça para baixo. Só que surge um momento que temos que tomar a decisão. Ou a gente vai chegar naquela palavra dura de Apocalipse 22:11, que vai dizer assim: continue o injusto a praticar a sua injustiça e continue o imundo a praticar a sua imundícia. Na primeira parte. Ou você pode se arrepender e confessar agora mesmo no seu coração, falar: Deus, realmente, tudo que eu queria na minha vida eram os meus.
e para isso eu estava usando o Senhor para os meus. E se arrepender desse ídolo. Ou você pode pegar a segunda parte de Apocalipse 22, que vai dizer: continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. E o Senhor continua no versículo 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis a recompensa, eis a alegria, eis o resultado, eis o sentido da vida. Queridos, a sua maior alegria está reservada para a glória na existência com o Senhor. Aqui é um mundo de dores, de tristeza, de insatisfação, de problemas. Por quê? Porque vivemos em meio a pecadores e somos pecadores. E o pecado deforma essa existência perfeita. Mas lá no céu, quando já não vai haver pecado, aí todas as coisas serão como Deus sempre quis. Então não esqueça de olhar para o alto. Eu sei que a tristeza vem sobre o nosso semblante, que as questões, ondas bravias aí, vêm problemas de saúde, problemas financeiros, mas o nosso descanso é no céu. E ele é certo. Você pode não mudar o começo, mas com Cristo certamente o seu final pode ser muito diferente. A sua família, seja boa ou seja ruim, na estrutura atual, vai deixar de existir como todas as coisas, porque um dia Deus fará tudo de novo. Novo relacionamento, nova família, nova estrutura, uma família eterna, planejada aqui e simbolicamente vista aqui, como a igreja do Senhor. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira. Está aí quem deve ser a árvore da sua vida. E vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, que Jesus Cristo seja a árvore da sua vida, e agora sim, nele você vai conseguir fazer todas as coisas. Jesus não é um acessório para a sua vida, nem para o seu desejo, nem para os seus. Ele é a árvore da vida, a videira, e quem permanecer nele vai dar muito fruto. A partir de então, quando você estiver em Cristo, os seus desejos serão conforme a vontade do Senhor para os seus. Eis aí o segredo da boa vontade, do que você quer, da melhor vontade para os seus, querer o que Deus quer. Não confie em si mesmo, confie no Senhor. Ele é o verdadeiro conselheiro, e o que ele fala permanece para sempre. Em Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É Deus. Ele é o início, ele é o fim, ele é o sentido, ele é o objetivo de todas as coisas. Amém? Pense nisso durante a semana, pense nisso no seu coração. Quando vir a tristeza, quando vir o abatimento, ou quando você sentir uma esperança, é Deus nisso? Ou estou usando Deus para o que eu quero? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, eis aqui, ó Deus,
homens, mulheres, filhos e filhas, e nos ajuda, ó Pai, a estarmos conectados, com pensamentos, vontades e desejos alinhados com o que o Senhor quer para nós. Eu sei, Deus, que o Senhor quer o melhor, e nos conforma, Deus, conforme a Tua vontade. Muda esses nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a arrancar esses ídolos, ó Deus, e colocar Jesus Cristo realmente como a árvore da nossa vida. Oh Deus, se houve alguém aqui nessa noite que percebeu que estava idolatrando ou desejando mal uma criação sua, perdoa, Pai. Que haja arrependimento, conversão e entendimento. Abra os olhos, ó Senhor, do entendimento. E nos ajuda, ó Deus, nos alegrar com as Tuas alegrias e nos entristecer com aquilo que entristece o Seu coração. Desliga, Senhor, os nossos olhos das coisas passageiras e terrenas. E volta-nos, ó Senhor, a mente para as questões eternas. Somos Teus, criaturas, ó Senhor, Sua, e estamos caminhando em existência desde o primeiro homem para o encontro presencial contigo. Fomos programados para isso. É verdade, ó Deus, que terá morte no meio do caminho, mas como a Tua palavra diz, todo joelho vai se dobrar diante da Tua presença. Oh Pai, nos ajuda naquele dobrar de joelhos, a tomar ações hoje que não venhamos nos arrepender, a pensar nas coisas eternas, a investir no que é eterno e a priorizar o que é celeste. Precisamos da força do Teu Espírito, porque sozinho não conseguimos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, das nossas tendências pecaminosas, e a dizer não dia após dia. Por favor, Deus. É o que peço sobre mim, sobre os meus, sobre a Tua igreja, sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Queira o que Deus quer, e isso será o melhor para os seus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, as consolações do nosso Deus estejam com todos, com os seus, com a sua família, essa semana e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, cheia de alegria e desejando o que Deus quer para a sua vida e para os seus. Amém? Tome posse, Deus abençoe. Vão na paz.